Nós estamos de volta e nesse bloco falando de burnout. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber a doutora Andréa Puglisi, que é psicóloga. Doutora, que prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Prazer é todo meu. Obrigada aí pelo convite. Um tema que está muito em alta, né, doutora, falar de burnout, esse esgotamento pelo trabalho, né, que essa é a definição. Na verdade é a grande exaustão profissional, né, na verdade acaba sendo um grande distúrbio que a gente acaba carregando pela sobrecarga de trabalho. E se a gente for avaliar, tanto no mercado empresarial, no mercado corporativo, um dos grandes alavancadores, né, dessa questão do distúrbio é justamente a pressão do tempo e a pressão pelo resultado. Eu digo isso porque o mercado traz uma pressão muito grande e quando um profissional entra no mercado de trabalho, ele tem metas para serem cumpridas. E muitas vezes essas metas são inatingíveis. E como lidar com esse contexto dentro do mundo corporativo, desse mercado de trabalho, né? Que é muito delicado, porque muitas vezes o próprio profissional, ele fica se questionando se de fato ele vai conseguir atingir aquela meta, aquele objetivo. E muitas vezes não, Denise. E aí que vem o famoso estresse, né? Aquela preocupação constante, diária. Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu não vou conseguir cumprir? O que vão achar do meu trabalho? Como é que eu vou, na verdade, atuar de uma maneira adequada para que eu também possa ser reconhecido no mercado de trabalho? Então, é um tema bastante recorrente, eu diria, hoje em dia. E que interessante, porque, na verdade, então, nós estamos falando de algo que acontece, não adianta você lutar contra, o estresse está aí, a cobrança está aí, com metas cada vez mais inatingíveis. Vai se dar melhor o profissional, então, a pessoa que investiu nesse autoconhecimento, em psicoterapia, que sabe qual é o seu lugar, em como essa pessoa pode agregar naquela empresa, vai entregar o seu melhor resultado, mas não vai se deixar dominar por essa bola de neve, é isso? É bastante delicado, né? Porque, na verdade, você falou uma palavra-chave aqui, que é o autoconhecimento. Eu diria que isso daí ele é fundamental, ele é crucial para o próprio desenvolvimento da pessoa, nós enquanto seres humanos, né? Então a gente precisa, na verdade, ter o nosso próprio autoconhecimento e entender até onde a gente pode ir dentro dos nossos limites. Perfeito, nós temos os nossos limites. Muitos, muitos. E fazer esse exercício do autoconhecimento, porque quando a gente entra no mundo corporativo, seja se você está sendo recém-formado ou se você, na verdade, já está num estágio mais avançado, diria, já com uma bagagem mais estruturada dentro do mercado corporativo, o estresse ele acaba sendo o mesmo, só que a maneira e a maturidade como você vai lidar com o contexto, ele acaba sendo diferente. Então, esse autoconhecimento, ele é muito importante e isso precisa cada vez mais ser conscientizado dentro das organizações. Não é isso que acontece na maioria das vezes. Não. Você sabe que agora, em março, foi sancionada uma lei justamente para que as empresas possam, na verdade, buscar uma certificação atrelada ao bem-estar do profissional. E isso é bem bacana, porque, na verdade, a gente tem, às vezes, o discurso de que a empresa tem o projeto de qualidade de vida, e muitas têm hoje, algumas estão ainda em fase de desenvolvimento, mas isso virou um fator estratégico da organização. Todas as empresas hoje em dia incluem esse tema de saúde mental, porque o burnout, ele se tornou, na verdade, uma doença ocupacional em 2022. E é recente, por incrível que pareça. Mas, na verdade, se a gente for olhar, isso já vem de muitos anos. Na verdade, a gente só não tinha um nome, né? Burnout. E também tudo que diz respeito à saúde mental é muito difícil de você materializar, né?
Então, será que é do trabalho mesmo? Alguém pode questionar como é que a gente, né? Porque nós somos únicos e um só para desempenhar todas as funções. Claro que a rotina de todas as áreas ali da nossa vida pode ser muito agitada, conturbada e estressante. Então, quando você fala da importância das empresas também investirem nisso seriamente, né? Porque também precisa chegar o momento que a gente vai escolher onde a gente vai trabalhar, né? Que infelizmente, até por conta da pandemia, não é isso que aconteceu, né? Então, quem estava com emprego teve que fazer qualquer coisa para não perder e aí adoeceu, mais do que nos anos anteriores, né? Exatamente, e a consequência está vindo agora, por incrível que pareça. Por mais que a pandemia já passou, a consequência está sendo agora. E muitos profissionais estão se questionando o que de fato é mais importante, você ter a qualidade de vida ou você ficar trabalhando 10, 12 horas dentro de uma organização e você não ser reconhecido. Então, tem muitos profissionais que estão se questionando esse momento agora de falar, ou de repente eu quero ir para uma outra organização, ou eu quero até mudar de carreira, fazer uma transição de carreira. Eu não quero mais o mercado de trabalho no sentido de trabalhar em empresas e eu quero de repente empreender. Eu quero abrir algo onde eu possa também ter um pouco mais de tempo para cuidar de mim, olhar para mim e olhar para a família. É muito comum hoje quando a gente fica empolgado, né, motivado com o projeto que a gente está dentro da organização e às vezes a gente fala assim, puxa, eu trabalhei hoje 10, 12 horas, que bacana, e você sente realização daquilo que você está fazendo. Só que a gente tem que saber dosar isso, fazer essa gestão e não tornar isso uma rotina. Você pode precisar fazer essas horas a mais aí por um período, um projeto, um tempo. Exato. Mas quando vira rotineiro, que você já não tem mais aquele prazer no final do dia de falar que alegria, concluir mais um dia nesse projeto legal, aí isso já vai ser ruim, pode ser ruim. Exato, exato. Então, na verdade, esse é um primeiro começo de muita atenção. Você pode trabalhar extremamente motivado, empolgado, 10, 12 horas e está tudo bem. O que não pode é tornar isso, fazer parte da sua rotina. Muitas vezes, esse é o pontapé inicial para uma sinalização, se você permear por isso, por 1 mês, 2 meses, 3 meses, é um sinal de alerta. Porque você está deixando, na verdade, de olhar para si mesmo. Você, com certeza, não vai ter mais tempo de cuidar da sua família, de olhar para uma outra área de atenção sua, né? Porque você está focado justamente em 10, 12 horas por 3 meses, alguma coisa já é um alerta, um sinal amarelo. A gente vem de eu não sei se em todo lugar é assim, mas eu sei que São Paulo é assim. Se você não trabalhar muito, se você não trabalhar muitas horas por dia, você não está fazendo isso direito. É meio cultural isso, né? Em outros países, você fecha pro almoço e você passa 2 horas fechado, né? E no fim do dia também não fecha tão tarde, porque as pessoas têm vida. Né? Então, aqui em São Paulo, a gente está tão acostumado com tem tudo a toda hora, nas 24 horas do dia você pode procurar o que for, padaria, farmácia, restaurante, tudo, serviço de entrega, motoboy, qualquer coisa. Tem, que a gente ficou nessa pilha também, e isso é muito, é gostoso você poder fazer qualquer coisa às 24 horas, sim, mas alguém está trabalhando esse tempo todo e estressado, com certeza, né? É interessante porque quando a pessoa não está disponível, né, não tem aquela disponibilidade, alguma coisa está errada, né? Então, é uma forma que a gente vive hoje na sociedade que a gente precisa conscientizá-los e mudar isso, e urgente, porque isso, de fato, está afetando a saúde mental de todo mundo. Hoje, se a gente for olhar, o Brasil, ele é o 2º país com um grande índice de burnout. Representa 30%, perdendo somente do Japão. O
O Japão hoje é 70% e o Brasil está em 30% como segundo país. Então, é muito delicado, é muito crítico. Eu digo que quando a gente brinca que hoje a gente tem o nosso famoso celular, que ninguém vive sem celular mais, né? Você fica 5 minutos sem celular, já dá aquela sensação de alguma coisa está estranha. E o WhatsApp. O WhatsApp, se mandarem mensagens para você depois do expediente, vamos dizer assim, após 18 horas, 19 horas, se você não responder também o WhatsApp, você é tido como não dando prioridade para o trabalho. Então, isso é muito complicado e essa conscientização nesse mundo corporativo, empresarial, ele é fundamental. Vamos de perguntinha do público? Vamos lá, saber o que chega para nós através do WhatsApp? Gilberto, aqui de São Paulo. Boa tarde a todos, excelente o tema hoje, obrigada, Gilberto. Doutora Andréia, existe tratamento de burnout que não utiliza remédios, medicamentos? Obrigada, Gilberto. Uma ótima pergunta. Esse tratamento, na verdade, ele pode ser feito tanto por um psicólogo, né, e também ser acompanhado por um psiquiatra, dependendo do grau desse distúrbio que esse profissional vai estar apresentando. Então, tudo isso é feito uma análise, né? Seja psicológico, seja junto com o psiquiatra, ou seja, muitas vezes com uma equipe multidisciplinar. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você não faz esportes, poxa, é interessante também você ter um apoio, um personal que possa também te acompanhar, ou se você faz um mindfulness, ou se você faz uma yoga. Então, é muito importante você olhar para todas essas suas frentes, que é a gestão do autoconhecimento, que seja um psicólogo e um psiquiatra que vai coordenar isso. E a medicação, ela vai, na verdade, depender muito da análise de cada profissional para tomar essa decisão se de fato vai ser necessário um medicamento ou não. Como que os sintomas aparecem aqui no burnout, doutora? Porque não é incomum, então, cansaço, uma exaustão, até mesmo perder esse prazer, essa vontade, mesmo que a pessoa ame o que faz, né? Não é incomum, mas tem algo que possa direcionar mais para burnout? Olha, são vários fatores, esse é um deles. Às vezes a gente pode estar trabalhando num ótimo local de trabalho, adora trabalhar lá, porém você começa a perder um pouquinho da vontade, ou você começa a demorar um pouquinho mais para entregar determinado projeto. Então, esse atraso, esse desconforto, a falta de vontade, muitas vezes, de você estar se colocando à disposição, você acaba, na verdade, aí procrastinando determinadas questões, isso pode ser um dos grandes motivos, e também ou o inverso, onde você está lá 100% se dedicando e você deixa o teu lado familiar, pessoal, de lado, porque não é adequado, né? Na verdade, a gente tem o nosso horário de trabalho, o nosso lazer, aquilo que, na verdade, é a nossa atividade física, então a gente tem que dividir os nossos dias. Eu costumo dizer que a gente tem 24 horas, 8 horas para você trabalhar, 8 horas para você dormir e 8 horas você tem que ter dividido aí para o teu lazer e para a tua família. É legal que você falou dessa divisão, e é claro que as empresas desejam que os funcionários se dediquem esse tempo, mas as coisas acontecem, né? E eu não sei se é isso talvez mais para as mulheres. Quando um filho precisa da mãe, mas não pode o pai fazer? Pode, um dos dois vai ter que se afastar. Aí se é o pai que vai se prontificar, porque de repente o dia dele está um pouco mais tranquilo, não tem a mãe para fazer, né? Então, cada um vai querer que o outro é que fosse, né? Do ponto de vista da empresa. E, na verdade, pensar aqui, né? Você falou das empresas investirem também nessa questão do bem-estar do funcionário. Não é maravilhoso ter um funcionário que se dedica sim para o trabalho, mas ele dá o olhar para a família, que é o bem mais precioso que ele tem. A empresa ter a empresa reconhecendo isso é maravilhoso, né? Porque que feio abrir mão. Quer dizer que seu filho precisa de você, você não vai atrás? É feio, né? A empresa devia reconhecer também esse esforço. A gente não quer que aconteça nada com os nossos filhos. A gente quer poder se dedicar o tempo ali do trabalho, sem nenhuma intercorrência.
fantástico. Esse ponto é excelente. É justamente isso, é saber, na verdade, ter essa dosagem, né, para isso possa conscientizar cada vez mais as organizações e os profissionais, e isso torna um meio de atração e retenção desses profissionais dentro das organizações. Então, muitas empresas já estão valorizando isso cada vez mais, dessa importância. É melhor eu, de repente, às vezes, afastar um profissional para o burnout, que a gente tem aí um afastamento que seja por 15 dias, né, que é o limite que é dado para aquele profissional dentro da organização, e depois ele tem até uma estabilidade de 12 meses para um funcionário. Porém, só de você afastá-lo e ele voltar recuperado, às vezes é muito melhor do que você tomar uma decisão de desligá-lo da organização, porque também o custo é caro para a empresa. Você desligar aquele profissional e você trazer um novo para substituí-lo, que não é da maneira mais adequada. Ainda existe um medo do funcionário de receber esse afastamento por burnout? Muito. Eu tenho muitos clientes que morrem de medo ou porque não vai fazer da maneira adequada. E aí vem aquela geração do estresse, da ansiedade, que é gigantesco. A questão da ansiedade, ela é muito forte, porque a pessoa fica com medo, fica com receio e muitas vezes se torna nem um medo da ansiedade, mas vira até um distúrbio de ansiedade muito forte junto com o burnout. Ah, então você pode ter associado os dois distúrbios. Pode ter os dois. Quando a gente falou dos sintomas, como é que isso pode se manifestar, agora você falou de ansiedade, alguém que trabalha, por exemplo, de segunda a sexta-feira, e aí chega o final do domingo, anoitece o domingo, uma palpitação, já uma sensação ruim ali, não a semana começando, a preguicinha, não, uma coisa mais severa mesmo de não quero, amanhece a segunda-feira ou passa no final de semana perto da empresa ou fora do horário de trabalho, passa ali próximo à empresa e se sente mal, isso também pode estar entre alguns sintomas, algo até que esteja mais severo, né? Perfeito, pode sim, e o que eu recomendo, não deixa passar o tempo, porque busque ajuda, seja de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém que você possa, na verdade, compartilhar exatamente o que está acontecendo, porque já não entra numa fase de normalidade. E isso, com o tempo, se você não buscar ajuda, tem casos onde a pessoa, ela, na verdade, ela trava e ela não consegue sair e acordar de casa para poder ir para o trabalho. Você pode chegar nesse limite. E aí fica muito mais difícil para a gente conseguir recuperar, né? Claro que burnout tem cura. Isso gostaria de deixar bem claro que existe a cura, né, por esse tratamento. Porém, alguns sinais onde você trabalha muitas horas, onde você já não começa a ter muito interesse por outros assuntos que não seja do trabalho, onde você às vezes acaba tendo muito cansaço, mas você gosta de fazer o que faz e gera ansiedade, busque ajuda. Você falou em determinado momento, queria retomar aqui, o burnout, esse esgotamento também pode vir por falta de reconhecimento do trabalho, né? Muito. Eu costumo dizer que é aquela famosa fase do feedback, né? Da devolutiva, quando você vai conversar com o gestor, do teu líder, para ter um reconhecimento ou não, uma avaliação de desempenho que você passa durante o teu processo no trabalho e muitas vezes você acaba não sendo muito reconhecido. Eu digo sempre, é uma via de mão dupla. Não deixe de perguntar, de conversar com as pessoas que estão ao seu redor, para você também saber como é que você está indo no teu desempenho. Não espera só o teu gestor falar sobre você. Puxa, às vezes, Andréia, eu tenho receio de falar com o meu gestor porque até hoje ele não me deu feedback, eu já estou aqui há 1 ano. Vá atrás do feedback. É uma via de mão dupla. Isso para o seu bem, para a tua saúde. Legal você falar disso também, do funcionário, né, do colaborador, fazer ativamente, né, buscar ativamente esse feedback, porque nas empresas o que costuma se falar é, se ninguém falou nada é porque está tudo certo. Mas às vezes faz falta essa devolutiva, né? Então não custa falar, né? Para os gestores, né? Para a chefia, não custa falar, mas se não vem, então
pergunte, né? É natural, todos nós precisamos, né? A gente é movido também, a gente precisa saber como é que a gente está indo. Seja você ter uma semana de trabalho, 1 ano, 2 anos, puxa, eu já tenho 10 anos, já estou tranquilo. Não, é importante. A gente precisa disso, nós seres humanos precisamos também dessa devolutiva. Ela é fundamental. Então não espere, vá atrás, porque isso pode te dar um conforto que muitas vezes a gente põe contextos nas nossas cabecinhas aqui. Será que eu estou indo bem? Será que eu não estou indo? Né? Como é que eu vou fazer isso? Puxa, basta você sentar, vai tomar um café, vai almoçar, marca uma reunião. Às vezes uma conversa de 10 minutos te elimina aquela ansiedade que vem gerando há algum tempo. Então, os 2 profissionais que podem ajudar nesse caso são psicólogo e psiquiatra. Não necessariamente o tratamento vai ser medicamentoso, procurando o médico psiquiatra. Pode ser que a psicoterapia faça o seu papel. E fazendo a psicoterapia, quantas vezes por semana? Então, estou imaginando aqui, você deu o exemplo de um afastamento de 2 semanas, né? Que é o que é permitido ali sem entrar no INSS. Às vezes a pessoa precisa desse afastamento, ainda que ela não queira, né? Porque vai querer, pode ser que ela tenha medo desse afastamento. O atestado ele vai com CID. Há muito medo, como eu falei, dessa questão, né? Das questões da saúde mental, sempre. Mas queria que você falasse um pouquinho. Pode ser que nesse primeiro momento precise de mais encontros para que a pessoa possa também ficar mais tranquila? Como é isso? Pode. Normalmente é 1 vez por semana. Esse é o tradicional. Mas tem casos que a gente pode fazer até 2, 3 vezes por semana, dependendo do grau que está esse distúrbio do burnout. Então é importante. Tudo isso é muito personificado, né? Na verdade, a gente vai entender cada demanda, cada necessidade. A gente não pode, na verdade, generalizar e fazer o mesmo tratamento para cada indivíduo. Então, a gente vai, entende, faz um diagnóstico, avalia, e se a gente chegar em comum acordo que é necessário mais de uma conversa por semana, é necessário. Como que você tem notado que a empresa recebe esse funcionário de volta? Você sabe que isso está cada vez mais aberto, ainda mais com essas questões de saúde mental, qualidade de vida e bem-estar, está muito forte hoje dentro do mundo corporativo. Então, geralmente, ou uma área de gestão de pessoas, ou a própria área a qual a pessoa atua, está recebendo esse profissional, de fato, muito acolhedor. Onde também o time que está em volta e que tem ciência, às vezes, do contexto, acaba acolhendo. Mas é um trabalho diário e constante para que também todas as pessoas que estejam ao redor estejam preparadas e que entendam exatamente o que é uma síndrome de burnout. Então, esse processo de conscientização está cada vez mais bacana e mais forte dentro das organizações, onde eles estão dando oportunidades para fazer palestras, para fazer rodas de conversa entre eles, para que eles também possam acolher aquele profissional de uma maneira adequada, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser o outro. Você falou de transição de carreira, mas às vezes dentro da própria empresa, alguém que está ali executando, a pessoa adora a empresa, mas está executando ali uma função que já não é mais, não faz tanto sentido, mas ela tem capacidade, competência para mudar de área, né? De repente ir para algo que agrade mais e que esteja mais ainda afinado com a capacidade e competência mesmo. Uma empresa que está aberta a isso também vai, na verdade a terapia e essa questão do autoconhecimento também vai fazer que nessa volta o teu paciente, a pessoa possa falar melhor sobre isso, né? Perfeito, perfeito. E aquela empresa que está aberta, ela está saindo em primeiro lugar, ela está saindo na frente de outras, porque na verdade ela está aproveitando aquelas habilidades daquele profissional que é natural. A gente pode ficar 2 anos numa área e por que não transitar para uma outra área dentro da organização e aproveitar aquele profissional que já conhece a cultura, já conhece a missão, os valores da organização, que é muito mais fácil
fácil retê-lo e ele pode dar resultado muito mais rápido do que você trazer alguém de fora que não conhece aquele ambiente de trabalho. Muito legal. Houve algum impacto positivo ou negativo no burnout para o trabalho home office? Você sabe que, olha, ótimo ponto, porque também tem o processo inverso, né? Muitas vezes, quando a gente está em casa, o grande desafio é você conseguir gerenciar a hora do almoço. Muitas vezes você não precisa sair de casa, seja para pegar um transporte ou se você vai de carro para o escritório 1, 2 horas antes, mas você simplesmente abre o computador, o notebook, liga, em 2 minutos você já está ativo, vamos dizer assim. E muitas vezes isso também pode prejudicar e prejudicou. Por quê? Você está da sala para a cozinha, às vezes a distância é 3 passos que você já está na cozinha. Então, o teu almoço, na verdade, não é aquele almoço onde você senta na mesa, onde você aprecia aquele momento, aquela hora que você tem para você poder fazer de forma adequada o teu descanso para poder retornar ao trabalho. Então, isso também causou muitas questões aí de burnout e o término. Às vezes a gente fala que a gente trabalhou muito mais dentro de casa se a gente estivesse no próprio escritório. Com certeza. Adorei esse bate-papo. Você volta? Com certeza. Por favor, vou deixar o Instagram da doutora, @AndreaPuglisi _psi. @AndreaPuglisi _psi. Volte sempre, doutora. Obrigada, Denise, viu? é um prazer. Adorei, prazer foi meu. A gente vai para o intervalo no próximo bloco. O tema é endometriose. Eu estou te esperando. Até já.